TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha, vamos direto contigo, o comentário amplo que você vai fazer. Eu só posso coroar indo para a composição do Ibov, te dando o top 3 das altas e das quedas em variação percentual. BB Seguridade, Local Web e Apvida são os papéis que mais caem, a queda média é 2,20%. Na ponta oposta, Prio 3, papel que mais sobe, 1,93%, BIF 3, 1,54% e CVC, que tocava a máxima intradiária a 3,15, quando subia a 1,94% e era devolvida a leilão. Aliás, não só este, Cash 3 também foi devolvida a leilão, também na máxima intradiária, subia a 1,18% a 86 centavos. Não há nenhum outro leilão entre os papéis que compõem o Ibov. Informações paralelas a gente traz assim que surjam. Guilherme Cunha. Bora, Leozinho. Cara, a gente pegou 1.000 pontos no índice, né? Dos 111,815 caiu numa linha reta enquanto nós finalizávamos aquele nosso discurso, a abertura do à vista contabilizou muitas vendas e continua, tá, Léo? O índice ele vai muito provavelmente buscar os 110.400 que nós flagramos no Morning Call. Parabéns aí pela leitura do índice. E o dólar, eu estou nessa faixa dos R$5, eu vejo que o 5,024 é o limite desgastado para o dia de hoje, depois volta para pelo menos 4,962. O índice pagou e pagou bonito. Agora, nessas distorções, Léo, que você me comentou, a única empresa que a gente pode comentar que não vai fazer nenhuma movimentação adicional do que já faz as últimas 5 semanas é a CVC. Esse comportamento do ativo já faz mais de 1 mês e meio que ela sobe semanalmente, média de 8, e cai semanalmente 8, e fica estável perto da busca do rompimento dos R$3, a qual não consegue ficar mantendo acima. Então, CVC é um caso à parte, tem que tomar cuidado para não se emocionar. Nos destaques dessa abertura, Léo, o Itaú Unibanco, que você me trouxe aí essa movimentação, acaba sendo realmente agora o banco mais com deságio do preço justo. Então o Itaú Unibanco tem uma qualidade de balanço e um deságio para o preço justo muito maior do que os demais, que é os R$30/R$31. E o Bradesco, ele tem lá o seu patamar dos R$16, que seria o preço justo, que já quase foi tocado. Então tem que tomar cuidado nessa euforia da abertura, assim como o índice explodiu para chamar os vendedores, a abertura do à vista nos bancos, o caso de Bradesco, pode ser só essa altinha para chamar vendedores e assimilar muito a queda que nós estamos flagrando em Itaú Unibanco, que para quem é investidor, para quem vai carregar esse ativo para o segundo semestre, é o banco mais descontado, não há dúvida disso. A Petrobras, que abriu e gerando uma euforia, só chamou vendedor, tá? Então, quando bateu a proximidade ali dos R$26, foi uma enxurrada de venda e o destaque positivo acaba sendo a companhia Vale 3. De olho no vencimento das opções, os bancões também estão alavancados e podem sofrer mais pressão vendedoras durante o dia de hoje, empurrando o nosso índice futuro lá para baixo. O destaque de hoje, eu vejo que apesar dessa movimentação da curva de juros, Magazine Luiza é destaque em toda a mídia de mercado financeiro e já tem recomendação de compra de corretora menor para o papel, com alvo, de novo, lá perto dos R$5. Então pode tracionar uma movimentação compradora nos papéis de Magazine Luiza, que sofreram muito pós a apresentação do balanço. Léo, índice afundou, rompeu as mínimas e chegou muito perto do nosso suporte lá dos 110.400, e agora o dólar é daqui para baixo. Até o fechamento do dia, Guilherme Cunha, Bruno Mazzoni, Léo Levati, Felipe Corleta, Diego Kerber e companhia se consolidam e erguem a taça. 10h18, Guilherme Cunha ao vivo conosco. Atenção, vamos continuar buscando entender, dar sentido e semântica aquilo que está acontecendo. O Diego Kerber está de olho no pré-mercado americano. Faltam 12 minutos para a bola rolar no à vista. Tem alguma coisa que está se destacando aí? Eu notei que o DXY está perdendo força, hein? Exatamente, tá perdendo força mesmo, viu, Léo? Agora tá caindo 0,17%, se aproximando aí da estabilidade, 103,34 pontos. Mais cedo chegava a cair 0,30, 0,20 cacetada, é um dólar um pouco mais forte na antessala do discurso de Jerome Powell. Exatamente. Ao mesmo tempo, o índice VIX vai caindo 0,75%, ou seja, ainda há um arrefecimento dessa aversão ao risco, né? Então há um apetite maior pelo risco com essa queda do VIX, já está em 15,93
pontos. Mas dá para ver um estresse maior na curva de juros lá nos Estados Unidos. Léo, os yields de 10 anos agora estão pedindo 5 pontos base e meio a mais de prêmio, já estão em 3,70% de rendimento anualizado. Já os yields de 2 anos estão estressando 7 pontos base, já chegaram em 4,32% de rendimento ao ano. Então a gente vai ficar de olho aí na curva de juros, tanto a ponta longa quanto a ponta curta estão pedindo mais prêmio, né? Estão estressando. Por enquanto, o pré-mercado ainda sobe, tá? O Nasdaq está avançando 0,12% agora, o Nasdaq Futuro, S&P Futuro subindo 0,33%, é o que mais sobe, enquanto o Dow Jones Futuro está avançando 0,29%. Me chama a atenção também o petróleo, tá, Léo? A volatilidade aí nesse ativo, 1,38% agora de avanço para o petróleo Brent, voltou para os $76,91. Lembrando que há pouco estava subindo mais de 2%. Mesma situação do WTI, agora o avanço é de 1,36% aos $72,92, Léo. 10h20, a melhor cobertura do mercado à vista está aqui na TC Rádio. Obrigado pelo carinho da sua audiência, especialmente pro Luciano Guelardi, pro Ike Grafista, pro Perfil Praça, bom de jogo, pro Leonardo Mota, já tem caixinha aqui que eu já vi que ele mandou, o Leandro Quattrini, o Ike Grafista, o Wagner Oliveira, ainda hoje você vai curtir, para além de Guilherme Cunha, o retorno de Bruno Mazzoni no suporte gráfico dessa cobertura especial. Tem Jefferson Latos, Moisés Beida, Alexandre Cabral, atrações importantes para se ligar, e Patrick Pazek. É o Expresso da Manhã até meio-dia, meu amigo. O tempo voa. 10h21, atenção galera, eu tô devendo um recadinho, né? Nós temos 2 recados sempre da Sencom, ainda mais em maio, declaração de imposto de renda. Alô, Leozinho, o poeta do audiovisual. Traz pra gente então este primeiro recado e na sequência um aprofundamento com o Guilherme Cunha, já respondendo às perguntas que estão chegando para setores e papéis. Vambora, se liga aí. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com um único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize o seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. É o seguinte, hein? Se você não deixou o like, eu vou pegar o comentário da Giana Polatti para te inspirar. Ela diz assim: Cunha e Mazzoni cravaram o WN. Like dado! Se essa cravada, quase aquela cesta de 3 pontos que o Brunão já fez muito nas quadras da vida, se tudo isso não merecer o seu like, eu não sei o que merece. 10h22, obrigado pelo carinho, pessoal. Atenção, Guilherme Cunha, você fica à vontade para reforçar o racional de Indifute e Dolfute, caso seja a oportunidade. E o Leonardo Mota, já que o Diegão meteu o efeito do caixinha, ele foi lá e colocou: Gui, próximos pontos para aportes do BB Seguridade, BBSC3, R$30,80, já foi. Qual que é o próximo passo? Digita a tecla e responde, Gui. Peraí que eu tô pegando a atualização da bola de cristal aqui, Léo, porque perto do vencimento de opções, na parte de ações, a bola de cristal fala assim, ó, favor aguardar a atualização. Atualizou. Pega lá, bebê, segura... Léo, que feio que tá, viu? Olha aí. Pô, criou toda uma expectativa positiva, tomou um puta susto, né? Olha, nossa. Atualizou feio aqui, mas vamos lá, né? Pra quando você pode clicar no botão comprar em BB Seguridade pra ficar bonito, viu, Léo? Pra não ficar ansioso e falar assim, putz a vida, entrei, agora caiu mais 5, caiu mais 8. Não, pera lá, nos R$27 eu vou comprar o Brunão, tá? 27,46 e depois 27 bola. É pra lá que eu vou. Aonde tenha suporte, é pra lá que eu vou. Então, BB Seguridade teve uma alta muito consistente, manteve a sua consolidação e aquilo, né, Léo? Onde tem rasgada, onde tem congestão, embicou para baixo, tem rasgada para baixo, antes dos R$27,41, é sofrer, é olhar pro ativo e sentar e esperar para poder clicar, comprar no botão mais inteligente, num preço mais inteligente, mas o viés é para cima e o nosso ouvinte só pode alfaçar uma parcial lá perto dos R$41. Boa, Gui. Chegou também algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp e também na Station. No caso, o Jonas, ele quer saber o teu racional pro Bitcoin pro próximo mês. Ao ver dele, Bitcoin é lateral.
Qual que é a sua visão? Não existe minha visão, não contabilizo, não clico no Bitcoin, né? O Bitcoin, para mim, é um ativo místico e eu vejo que, sei lá, o Brunão, nos pontos técnicos, poderá nos ajudar puramente por preço e a grande expectativa que eu ouço, pelo menos nas lives, que é contemplado dentro do TC, é que o retorno dos 23 mil dólares poderá ser uma realidade, porém, todavia, entretanto, para chamar compradores para alvos mais elevados no segundo semestre. Então, é puramente preço, não sei nada do criptoativo aí, mas o desenho técnico realmente dá uma embicadinha para baixo. E, de novo, né, os especialistas aqui do TC, no cenário pessimista, vê o ativo voltando para os 23, chamando uma liquidez compradora, empurrando para o rompimento dos 33. Uma verdade é que já faz muito tempo, né, que o ativo ficou numa dificuldade dos 20 mil dólares e também entre 30 e 33 é uma resistência muito grande. Então tem que esperar as confirmações do rompimento. Lá nos 23 é uma possibilidade de colocar um pezinho mais em busca de alvos maiores em tempos maiores também. Atenção, galera, 10h25, o quadro geral me manda dizer, o Ibov retoma, ainda que de maneira leve, a pegada de alta, 0,09% de ganho, 110.214 pontos. Se liga aí, no quadro geral, moeda americana, tá com qual pegada? Subindo 0,41%. E acho que os caras vão amarrar aí até o Jeremy Powell falar. Curva de juros pedindo menos do que aqueles 9 ou 8 pontos base, agora em média 6 pontos base a mais nos prêmios. 10h26, maestro Gui, se liga nos destaques corporativos que o super repórter Caio Melo trouxe, não sem antes a gente reforçar os pontos de Dolfut e Indifut. Resistência e suporte maior para hoje, conforme a gente apurou mais cedo com você e com o suporte gráfico de Bruno Mazzoni. A fotografia do Ibovespa Futuro agora tem 111.055 pontos. Ainda que num terreno de baixa, 0,05, veja como a gente está bem mais perto da região de resistência. E esta resistência chegou a ser rompida com fôlego. A máxima intradiária do Indifut foi de 111.930 pontos. Mas como a resistência é maior, ela é teimosa, não conseguiu fôlego e já estamos vendo o Indifut abaixo deste ponto, está em 111.035 pontos. Mas para tocar no suporte hoje, só numa tragédia. Bem distante de 109.440. Agora o Dolfut para você. Fotografia de momento R$ 4,996. Resistência estimada R$ 5,024. E o suporte R$ 4,927. Estamos bem mais próximos da resistência também, né? Máxima intradiária do Dolfut hoje foi R$ 5,004. Ou seja, não chegamos a bater na resistência. Mas convenhamos, chegamos a ficar próximos dela. 10h27, alô Gui, se liga nesses destaques corporativos que o Caio Melo trouxe pra gente. A gente abre os trabalhos falando de Petrobras sob o ângulo de uma queda de braços interna. E hoje tem pagamento de dividendos de Petro associada a vencimento de ações ou de opções sobre ações. Vamos lá então. Nosso editorial hoje decantou essa queda de braços entre desenvolvimentistas e ambientalistas. Se a gente quiser pessoalizar, Marina Silva e Alexandre Silveira, ministra do Meio Ambiente, ministro de Minas e Energia. E é Lula quem vai dar vitória e razão a um dos lados. É difícil achar um denominador comum. A Marina foi muito convicta no seu posicionamento. Isso custou, inclusive, a saída de Randolfo Rodrigues, líder do governo no Senado, do partido Rede Sustentabilidade, que sabemos é encabeçado por Marina. Está repercutindo muito a novela. E Lula já de volta do Japão para mediar o conflito. Caio Melo, vamos reforçar a informação. Bom dia, novamente. Vamos lá então, Léo. Bom dia para você e para os ouvintes. É o seguinte, sobre Petrobras aqui tem 3 ângulos, né? O primeiro que eu separei é isso que você comentou, que hoje é dia de pagamento de dividendos. Isso a gente comentou algumas vezes já ao longo do programa. A outra parte é que a estatal fará pedido de reconsideração ao IBAMA após o órgão ambiental ter rejeitado licença para uma perfuração inicial na foz do Amazonas. A estatal disse que cumpriu os requisitos do processo e que segue comprometida com a exploração da margem equatorial, mas acrescentou que os recursos mobilizados na região serão movidos para bacias no sudeste. Enquanto isso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou ofício à petroleira pedindo que ela mantenha mobilizada a sonda na margem equatorial, apesar do revés no licenciamento. Ele também criticou a privatização da refinaria de Mataripe, na Bahia.
Para ele, essa refinaria deveria voltar a ser da Petrobras. Vamos então com a cotação de Petrobras, está subindo 0,45% no caso dos papéis ordinários, R$ 29,28, enquanto o Petri 4 está avançando 0,35% agora, R$ 25,90. 10h29, 1 minuto para abertura do à vista nos Estados Unidos. Petrobras pra galera, Guilherme Cunha. Excelente, Léo. Petrobras é o ativo místico da Bolsa de Valores, né? Se você acha que aéreas é difícil prever, tenta falar para onde vai Petrobras, né? Então, no curto espaço de tempo, tudo que eu vejo acima de R$ 27,00 é um pessimismo muito grande, né? Acima de R$ 27,00 é gringo comprando, né? Não talvez entendendo o abrasileiramento dos preços e local querendo vender, já entendendo o que pode vir a acontecer com os caixas e dividendos da companhia num futuro muito próximo. Pois bem, quedas no gráfico são oportunidades, aonde vai chamar comprador mais perto dos 24,60 e o rompimento dos 27 é uma correria de zeragem de stop até perto dos 28. Eu vou fazer parte dessa moçada aí da correria dos stop dos vendidos. Acima dos 27, eu começo de novo girar vendas na companhia Petrobras. Há muito noticiário da companhia nas últimas semanas. Eu ouvi Petrobras no começo de 2023 mais do que os últimos 4 anos. Então tem que ficar de olho. São 10h30. Combina com o quê? Abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, Diego Kerber. Pois é, e ele reflete um arrefecimento do fôlego de alta que a gente via nos últimos minutos, basicamente, do pré-mercado americano, tá, Léo? Olha só o Dow Jones, tá subindo agora 0,09% aos 33.565 pontos, bem diferente das altas próximas de 0,20% que a gente via ao longo de todo o pré-mercado americano. Mesma coisa para o S&P, agora tá subindo 0,18%, no pré-mercado tava subindo quase 0,30, tá? 4.205 pontos agora para o S&P 500. Já o índice Nasdaq vai avançando 0,14%. Esse manteve mais ou menos o mesmo patamar que estava durante o pré-mercado, ao longo de todo o pré-mercado, que chegou a oscilar, chegou a se aproximar da estabilidade, ficou inclusive no vermelho, inclusive a situação que está agora o Nasdaq futuro. Eu sei que já abriu o mercado à vista, mas o futuro continua sendo negociado, está no 0 a 0 agora o Nasdaq futuro, lembrando que é o Nasdaq sem futuro. O índice Nasdaq está subindo 0,15%. 10h32, vamos lá, Caio, outro destaque, agora a Vale, que recebe e analisa propostas vinculantes. Pois é, Léo, vamos para a Vale agora, a segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, recebeu no início da semana propostas vinculantes para a compra de participação em sua divisão de metais básicos. E segundo fontes, as ofertas deverão ser analisadas pelo Conselho no dia 25. A mineradora pode levantar entre 2 e 2,5 bilhões de dólares por 10% da subsidiária, para a qual busca um sócio minoritário. É o que estima o BTG Pactual em nota a clientes. A operação poderia destravar valor para a companhia, valorizando as ações entre 2% e 5%. Cotação de Vale neste momento negativa, 0,21% de queda, R$ 69,83. 10h32, Guilherme Cunha, Vale. É a notícia que coloca o meu topete lá pra cima, né? 72,99, Léo, é a média de valorização aí, exatamente a média de valorização dita pelo relatório, dita pelo analista, onde nós já cornetamos já faz um tempinho, inclusive. Vale fez o quê nessas últimas 2 semanas? Nada, ela mantém o mesmo movimento de preço, então 72,99 é o destino final, muito provavelmente a ser tocado na semana seguinte. Então bora, Vale 3 é uma oportunidade para todos os prazos, lembrando que o 66,80, 66,45 poderá ser novamente testado para entender a força dos comprados, mas é impossível a gente falar de venda de Vale antes do 72,99 ser tocado. Aí vamos nós, Vale 3. Vale 3 reforçada, portanto, por Guilherme Cunha. Quando a gente olha para o quarteto de ferro, a Vale virou, né? O Diego acabou de narrar, queda agora de 0,29%, R$ 69,76. Só que isso não necessariamente contamina o quarteto como um todo. O CSN está subindo 0,10%, o Usiminas subindo 0,13%, e Gerdau, esta sim, está caindo 0,45%. O Ibovespa recua 0,12%. Na composição do Ibov, CVC, Fleury, BIF3 e as units de Taesa são os ativos que mais se destacam positivamente. Ponto oposta, BB Seguridade, Pets, Arezzo, Itaú Unibanco, os papéis que mais caem.
Bom, senhoras e senhores, o Caio agora vai levar o nosso olhar para o setor de petróleo, porque a 3R aprovou a emissão de debêntures, os títulos de dívida privada. A petroleira independente aprovou a emissão de 3,5 bilhões de reais em debêntures da subsidiária 3R Potiguar, sendo que 1 bilhão será ofertado sob regime de garantia firme de colocação e o restante em regime de melhores esforços. As debêntures terão vencimento em 5 anos e os recursos captados vão para fins corporativos gerais. Vamos então para a cotação de 3R Petroleum, RRRP3, 0,19% de queda, R$ 31,81. Bora aqui! Leozinho, 3R Petroleum é tão místico quanto o Petrobras, mas mais fácil de falar, né? Porque tudo acima dos R$ 33, para me travar a língua presa travada, já é uma sugestão de venda muito agressiva. E não vimos o papel chegar perto dos 24, aquele valor de subscrição, que teve aquele movimento do Paulo de Potiguar. Quanta coisa também em cima de 3R Petroleum, que tinha tudo para ser um papel para estar mais próximo dos R$ 50 do que a gente estar falando de 24. Tem que tomar cuidado com o 3R Petroleum, porque Prio 3 já virou um grande destaque para poder receber o recurso. Tô de fora de 3R Petroleum, eu só consigo comprar 3R Petroleum, inclusive, acima dos 36, porque daí confirma o rompimento, sai esse peso dos vendedores. Mas Prio 3, olha que beleza. Você olha o gráfico de Prio 3, você fica em paz, você quer churrascar, você quer cestar, você não tem medo de comprar Prio 3, por mais que tenha resistência na sua cara, porque os objetivos são mais claros. Eu esperaria a confirmação do rompimento em 3R para poder clicar no botão comprar. Próximo destaque do nosso Caio Melo passa por Banco do Brasil. Eu cheguei a antecipar um pouquinho disso. O novo diretor financeiro do banco animou analistas sob a luz dos resultados deste primeiro TRI de 2023. Pois não, Caio? É o seguinte, Léo, analistas de mercado saíram otimistas de reunião com o novo diretor financeiro do segundo maior banco da América Latina, Marco Giovanni, que relatou avanços desde sua última passagem pelo Banco do Brasil há 10 anos. O Bradesco escreveu em relatório ter saído da reunião com uma boa impressão, com o CFO transmitindo uma excelente mensagem sobre governança corporativa, estratégia, mudanças culturais e perspectivas de ganhos de curto prazo. Vamos então para a cotação de Banco do Brasil, BBAS3, próximo da estabilidade, mas em queda de 0,12%, R$ 43,15. Banco do Brasil só não sobe porque o Bruno colocou esse chapeuzinho vermelho aí. Se não tivesse o chapeuzinho vermelho aí, o Banco do Brasil estava subindo como se fosse um foguete. É que Bruno Mazzoni é o cara que comanda preço na Bolsa de Valores. Então o Banco do Brasil caiu, comprou, né, pessoal? Caiu até 38, você não pode assustar também, hein? Porque tá desenhado. Mas os movimentos são de altas claras, né? O Banco do Brasil também é uma máquina de resultado trimestral, uma máquina de previsibilidade positiva, só que é difícil a gente ter uma confiança de clicar no botão comprar aí perto das máximas. Porém, todavia, entretanto, tem volume, tem Bruno Mazzoni com um chapeuzinho de compra mais para baixo, tem chapeuzinho e linha verde aí, azul, trazendo movimentação compradora, então caiu, comprou, só tem que ser talvez, para quem não quer investir, né, de novo, visão de longo prazo, tem que esperar os 38 para beliscar para trade. 10 horas 37 minutos de Banco do Brasil para uma apuração da agência Reuters. O governo fiscaliza preços de combustíveis. Aqui a pegada é até mais macro, não é, Caio? Porque o Palácio do Planalto quer ver o preço baixar ali na ponta final para o consumidor, ou seja, justamente na hora de abastecer o carro ou de comprar efetivamente o gás de cozinha. A gente sabe que isso tende a trazer mais popularidade para o governo e foi uma correção baixista sustentada nos preços internacionais. O que é que se sabe nessa direção da fiscalização, hein, Caio? É isso, Léo. Mereceu o destaque aqui do giro corporativo da Mover por conta do seguinte: o governo realizará na semana que vem uma ação nacional de fiscalização sobre possíveis práticas abusivas na venda de combustíveis. Também será criado comitê para acompanhar o repasse dos preços ao consumidor depois do anúncio da nova política de preços da Petrobras, que reduziu o valor da gasolina e do diesel nas refinarias. As informações são da Reuters, com base no que disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. Olha, a gente está vendo a tabela da ABICOM, que acaba funcionando como uma instituição que baliza o grau de distanciamento ou de aproximação entre o preço praticado pela Petrobras e o preço que está sendo praticado a nível internacional. A gente agradece aqui a agilidade do glorioso Bruno Mazzoni, que com esse zoom me permite narrar. Veja só, nessa tabela final, aqui ó, na linha final, defasagem média nos principais polos.
Em relação ao óleo diesel A, a gente tem uma queda ou uma defasagem de 6%. E na gasolina A, uma defasagem de 5%. Me parece que está a menos, com o sinal negativo que está ali colocado. São 21 centavos por litro a menos do que poderia ser, ou 14 centavos a menos do que poderia ser no caso da gasolina. Defasagem média. Nos polos da Petrobras em cima, falando de óleo diesel e de gasolina em 19 de maio, a gente tem aquela outra fotografia. Tabela importante, quem monitora a Petrobras tem que ter essa tabela o tempo todo em consulta, como o Brunão, que sempre está de olho nela. O Diego pediu passagem? Eu vou pagar uma cotação aqui de uma distribuidora, né? VBBR3 Vibra tá caindo 0,25%, R$ 16,16. E vou aproveitar também para pagar as Junior Oils, né? Prio 3 está avançando 1,18% aos R$ 36,79. Petro Recôncavo está em queda de 0,85% aos R$ 17,55. 3R Petroleum a gente falou aqui, mas só para reforçar, está em queda de 0,22% aos R$ 31,80. E Enalta está avançando 1,01% a R$ 12,94. Bora lá, para fechar e liberar o Caio aqui no Giro Corporativo, o MRV reagiu muito ao longo das últimas semanas. A companhia aguarda decisão judicial sobre o FGTS. A relação entre os dois eixos é que boa parte dos recursos do Fundo Garantidor do Trabalho Social e etc. acaba sendo utilizado para a construção civil. Pois não, Caio? É isso aí, Léo. O diretor financeiro da MRV disse que a empresa tem realizado vendas a preços maiores e recuperado margens. Em paralelo, a empresa aguarda decisão judicial sobre a correção do rendimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, além de definições do governo sobre o programa Minha Casa Minha Vida, para o qual espera aumento no teto e correção pela inflação de faixas de renda atendidas. Vamos trazer a cotação de MRV, que neste momento avança 1,64%, R$ 9,29. Você, Gui? Não acredito, não gosto, não acredito. Eu acredito, só não falo em vender porque está num setor que está em pleno crescimento, plena expansão. Mas eu vejo que a MRV daqui a pouco vai fraquejar. Não acredito, não gosto do ativo e vejo que essa resenha aí é tudo para tenda, é tudo para plano e plano, não é para MRV não. Essa alta aí é igual às educacionais que não performaram no balanço. Foi na onda dos que performaram. Daqui a pouco já era. Sabe, Léo, aqueles caras que fazem faculdade, mas não faz o trabalho e só apresenta? Uma hora a casa cai. É o que vai acontecer com a MRV. 10h42. Esse é o Guilherme Cunha aqui, taxativo. Boa, obrigado ao Caio Mero, nosso repórter, se despedindo aqui com o Giro Corporativo. Volta mais tarde. Hoje tem Fato Irrelevante. CVC subindo 4%, R$ 3,20. Dexco subindo 2,72% a 8,30 e BIF3 subindo 2,4% a 9,96. São os destaques de alta. Na ponta oposta, BB Seguridade caindo 3% a 30,40. Arezo caindo 1,6% a 71,32 e TOTUS caindo 1,48% a 28,63. São os destaques de baixa. Guilherme Cunha, olha só o quadro das Blue Chips. O Ibov está no 0 a 0. 0,02% de ganho, 110.133 pontos. Vale está caindo 0,50%. Petrobras subindo 0,70 e poucos por cento. Em média, 0,71. Isso está ajudando o Ibovespa. Aí você tem o setor bancário tendo que se decidir para onde vai, porque Banco do Brasil agora está praticamente estável, mas caindo um pouquinho. O Bradesco voltou a positivar. Itaú segue caindo 1,5, bordoado, e Santander 0,40. Até pensando em audiência rotativa, quem está chegando agora e quer entender o que está rolando com os bancos, e está estranhando essa queda mais forte de Itaú, e está de olho e torcendo por uma recuperação de Bradesco, quais insights você pode passar nesse sentido, setor bancário tradicional? Léo, vamos lá. O setor bancário tradicional, ele possui algumas distorções significativas a respeito do barato e caro, gráfico e expectativas. Eu vou começar, obviamente, por Itaú Unibanco, que já encontra-se na tela. O melhor resultado do banco privado do país, pela primeira vez na história, soma-se. O Banco Bradesco e Banco Santander não chegou no resultado de Itaú Unibanco. E o papel não andou na velocidade que andou, por exemplo, inclusive Santander e Banco de Bradesco. O valuation
valuation, né, o estudo de precificação da companhia, encontra-se lá perto dos R$30,80. Faz total sentido, principalmente junto com a visão técnica de Bruno Mazzoni, que sugere que tenha pedágios em 28,31, 29,10 e 30,39, mas é para lá que vai buscar o trimestre de Itaú Unibanco. Pensando dessa forma, o banco que mais tem upside sem dor de cabeça, obviamente, é o Itaú Unibanco, que se tiver uma correção para 25,39 até 22,40, ainda assim é tranquilidade pura para você fazer um aumento de exposição. Agora, na contraparte, você vai ter que trazer uma expectativa de Bradesco tentar ficar arrumando lá para os 16 e 16,56, para ser mais exato, o preço-alvo do Bradescão da Massa. Porém, acima dos 15,55, 15,58, a pressão vendedora é muito grande, Léo. Então não tem esse otimismo mais declarado, apesar de eu ter uma cacetada ainda de ação do Banco do Bradesco, eu não acredito que seja saudável. Então, nessa indecisão do dia de hoje, com o vencimento de opções, inclusive, a gente pode ver uma queda no ativo. Banco do Brasil subiu demais, é aquilo que a gente acabou de falar, tem que esperar a retomada lá para perto dos R$38, e Santander é o único que eu não compro. Tá? Santander eu vejo que ainda tem muita fragilidade no balanço, as altas foi igual a gente estava falando de MRV, é puxada pelo otimismo do setor, mas Santander eu já vejo que já descansa e volta lá para a faixa dos 28. Santander é o único que eu tomaria cuidado no setor bancário. Vamos lá com o quem é que eu vou chamar. Quer ver? Porque tem pergunta pra caramba aqui, tem pergunta pra Dedéu. Deixa eu primeiro mandar um abraço aqui para o meu amigo. Rapaz, quanto papel, hein? Cada dia que passa mais participação, é até difícil mediar. Quer passar na frente da fila, manda um superchat, hein? Quem tá aqui é o Luiz Henrique, tá falando de BRF. BRF subiu muito ontem. Abração pro Luiz Henrique. Nunca repassei pergunta dele, não lembro do Luiz Henrique aqui participando diretamente. Obrigado pela audiência, bem-vindo ao barco. Ele fala de BRF, eu vou aproveitar e exigir um gancho aqui, Gui, pra gente passear por frigoríficos como um todo. Como reagiram ao longo das últimas semanas? Impressionante. Eu vou aqui passear pelo setor de proteínas. E aí eu vou passear para além desses papéis de BRF por outros que podem estar chamando a atenção. BIF 3 está em R$10 agora, alta de quase 3%, na semana subiu 3,20%. BRF, alta de 0,70%, na semana subiu 8,5%. JBS na semana 2,6%, avançando 1%, e Marfrig também subindo 0,90%. Você, Gui, para onde quer nos levar com o gancho de BRF no radar? Boa, na verdade não é BRF o destaque, é BIF 3. Desculpa aí, Brunão, viu? Mas a companhia BIF 3 do setor de frigorífico é quem apresentou o melhor balanço. E aí justifica-se não só a alta expressiva semanal, mas também uma possibilidade de um rompimento dessa resistência que sugere uma movimentação vendida, né? Encerramento de posições ou parciais, e buscar um preço acima dos R$10. A única companhia que eu acredito que possa manter esse movimento altista de formato mais inteligente é a companhia BIF 3. Então, de olho aí no rompimento dos R$10, se fechar hoje acima dos R$10, mostra uma solidez dos comprados, que vai ter mais um pedágio nos R$10,80, mas mesmo assim nós podemos trazer um otimismo adicional para a companhia. Parabéns para a BIF 3, foi que inaugurou o setor de frigorífico no primeiro trimestre de 2023, a única que inclusive não decepcionou. A BRF, Léo, é aquele case de amor e ódio, porque o resultado não veio legal, teve a notícia lá, se não me engano, da gripe aviária, o movimento não foi positivo para a companhia, enquanto todo mundo estava querendo se recuperar, e daí daqui a pouco ela engatou muito forte o movimento de alta, porque estava numa região compradora de extremamente significativa ali dos comprados. Os comprados engataram, então não dá para ficar vendendo pessimismo para a BRF, mas é mais difícil de romper essas resistências que já está sendo testadas, tá? Então uma nova altinha aí, bateu perto dos 8,45, 8,50, dificilmente o papel vai ter vida fácil para continuar esse movimento. E JBS, as altas são puramente por preço, porque o balanço veio bem ruim. As margens do setor de frigorífico permanecem muito apertadas e é um trade de altíssimo risco. De novo, ó, que eu gosto, hein? Olha aí como o JBS é muito mais complexo o gráfico, e a dificuldade da alta vai ser gigantesca, porque não tem aqueles volumão de compra igual às outras empresas do setor. Magalu, vamos falar de Magalu. Acaba de passar a CVC parcialmente com um papel que na variação percentual mais avança, quase 4% de alta. Agora MGL 3, 3,68. Vou seguir.
Não há, vamos lá, Magazine Luiza, dizem fontes, daí para baixo é só compra, hein? Vamos lá, no final das contas, Léo, o que a gente pode finalizar a semana falando de Magazine Luiza? Uma frustração no balanço que gera uma oportunidade para o investidor. Péssimo para o trader, que muito provavelmente em meio a esse caminho ficou tentando achar fundo e foi apanhando. O que a verdade é, todo mundo tem que colocar um post-it no lado aí do seu monitor, da sua televisão, no 508 e 518. É para lá o rumo de Magazine Luiza, contra tudo, contra todos, e inclusive independente do que acontecer, caiu os juros, a Magazine Luiza vai trazer uma movimentação altista. A linha do balanço mais importante, estava discutindo isso ontem na madrugada com um grande amigo meu, o Dr. Vitor Rodrigues de Paula, Mercado Livre engoliu todo mundo, e só vai sobreviver nesse setor de varejo quem vende pelo aplicativo, quem vende pela internet, coisa que a Via foi para trás e Magalu foi para frente. Então, os próximos trimestres, além da lucratividade, o que nós estaremos olhando é como é que foi as companhias no setor digital, que mudou o consumo do brasileiro. Quem que vai comprar no app da Via? Conheço pouca gente. Magalu, conheço mais. Mercado Livre, conheço todo mundo. Então, esses insights acabam trazendo coisas fora do gráfico que engajam movimentações para prazos maiores. 508, 518 acredito fortemente, e hoje a gente já havia falado, Magalu tende a trazer uma alta porque está em todos os noticiários de mercado financeiro, e inclusive já tem recomendação de compra. Então, dificilmente a gente vê o papel abaixo desses R$ 3,18. As quedas são oportunidades de compra. 10 horas 50 minutos, 10 minutos para as 11 da manhã. Direto com o Diego Kerber, que fotografa outros destaques no giro internacional, traz um complemento e um refresh, uma atualização, e te endereça 2 papéis, maestro Gui. Pois não, Diego? Vamos lá então, só para pagar a informação que o petróleo Brent e o petróleo WTI foram arrefecendo o fôlego de alta. Agora o Brent tem alta de 0,90%, 76 dólares e 50 centavos, enquanto o WTI tem um avanço de 0,67%, aos 72 dólares e 41 centavos, bem abaixo do que a gente trouxe no pico desse movimento, né? Os dois contratos estavam batendo mais de 2% de ganho, então agora houve essa inversão, esse arrefecimento do fôlego de alta. A gente vê lá em Dalian o minério de ferro caindo 0,34% aos 733 yuanes e 50 centavos. Mesma coisa para o minério de ferro lá em Singapura, está caindo 0,19%, cotado a 105 dólares e 15 centavos. Só atualizar o mercado à vista lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está avançando 0,17%, deu uma estacionada nessa variação. O S&P 500 conseguiu retomar a mesma magnitude de alta que trouxe no pré-mercado, agora sobe 0,27%, enquanto isso o índice Nasdaq tem um avanço de 0,08%, bem mais tímido do que na abertura, se aproximando do 0 a 0. Algumas perguntas que chegaram para você aqui, Gui. É a pergunta do Rafael no nosso WhatsApp e também do Gil lá na Station. Os dois querem saber de Tenda. Rafael falando, Tenda alta de 9%, bateu os R$8. E aí, hora de entrar short, uma vez que bateu o objetivo, tem espaço para mais alta. E aí, o Gil quer saber qual é o ponto de saída de Tenda. Posso até trazer qual é a cotação de momento dos papéis Tend 3, papéis da Tenda, setor de construção civil. E agora estão subindo 8,58%, R$7,97, Gui. Putz, olha lá, né? É a alegria de quem corneta, a tristeza de quem não tá no papel. É um sentimento de amor e ódio agora, viu, Tenda? Eu vou te falar, viu? Pagou um churrasco bom nos primeiros meses de 2023, mas o gordo realmente, o pai não estava lá. Não dá para falar short, né? Eu acho que cada vez mais nós temos que entender esse estudo de precificação, a qual a gente dá uma cornetada aqui na TC Rádio. Os R$8 era o objetivo para o ano. O papel dobrou, viu, pessoal? Chegou a bater lá abaixo de R$4 e está agora batendo carinhosamente os R$8. Parabéns aí à Tenda e a todos nós que estávamos no radar, o Kit Lula, a Tenda fortemente para poder pegar esse movimento de alta. Agora, shortear não dá porque nem sequer tivemos a queda de juros, que é onde o ativo vai realizar. É onde ele vai gerar novas compras e jogar, tem perspectiva sim de voltar o papel para base de R$10, né, perto dos R$10 no segundo semestre. Então não dá para shortear, e quem acreditou
no ativo mais do que eu, inclusive, ainda está, aí sim, a parcial é obrigatória. Não tem como você não colocar lucro no bolso depois que o papel dobrou, né? Então a ganância não pode falar mais alto, coloca uma parcial no bolso, mas eu só espero que vocês tenha calma aí, porque semana que vem a gente atualiza de fato, né, o valuation futuro agora, porque os R$8 já chegou. Nós vamos trazer naturalmente esse papel para acima dos R$10, a faixa dos R$10 é o novo objetivo. Então não há short, né? E esperem aí uma correção para poder não ficar de fora dessa alta magnífica que tem desse desenho aí firme e forte. O Bruno colocou ali os objetivos do fundo de 2020, né? Que 2020 nós tivemos uma queda significativa para a tenda e depois a macroeconomia acabou com o papel jogando ele lá para baixo dos R$4. Agora a tenda é daí para cima. Vai corrigir, mas a correção é técnica. Boa, mandar um abraço aí pro pessoal do WhatsApp, o Fernando Castro passou por aqui, mandou uma mensagem pra gente, o Jonas que tinha mandado pergunta mais cedo, Gustavo Gangana também já tá por aqui, onipresente, aí o nosso cruzeirense da audiência, grande Gustavo Gangana. Quem mais tá por aqui? O Tomás também mandou mensagem pra gente mais cedo, e aí também a mensagem do Rafael, que era a pergunta que a gente repassou pro Gui. Lá na nossa station, muita gente interagindo, tem aqui o Roberto Martins, o Gabriel Henrich, o Rodolfo Lira, o Graciliano, mandando bom dia, o Júlio César Marcucci, o Carlos Eduardo, o Tremura, também Joseli Rodrigues, André Luiz, Fabiane Cristina, Kenny Murakami, muita gente mandando mensagem aqui para nós. Os pedidos vão chegando e o Eduardo Novaes quer saber a sua análise de Movida, o querido Guilherme Cunha. Movida é um ativo que tende a trazer uma consistência de alta no segundo semestre bem interessante, muito em linha com o que a gente acabou de falar no ativo Tenda, né? Movida engatou a quinta marcha, também está numa perspectiva de quase 100%, né, das mínimas do movimento do ano para esse topo aí dos R$12,16, aonde já tem um grande pedágio desse movimento de alta. Movida é aquele contexto que não só o balanço, mas a macroeconomia muda muito as perspectivas futuras da companhia, uma vez que vai reduzir drasticamente o custo de aquisição do seu principal ativo, que é o veículo a ser locado. Problemas, não compre Movida aí de forma alguma, né? Quem tem é o mesmo conceito, vai lá, sobe os stops para que você possa não deixar dinheiro na mesa, mas o papel tem que voltar para baixo dos R$10, mais próximo dos R$9,20, R$9, para que você possa adquirir uma primeira mão de Movida em busca de alvos maiores para o segundo semestre. Movida é uma obrigatoriedade esperar a correção para poder clicar na compra. 10h56. O dólar acima de R$5 volta a ser a realidade. 0,57% de ganho, o Dolfut em R$5,007. E não há nenhuma alusão cinematográfica nesse caso. Ou se há, é mais pro drama dos vendidos. A curva de juros está pedindo uma média de 6 pontos base a mais nos prêmios e o Ibovespa está subindo 0,26%, 110.392 pontos. Ouvindo vocês tabelarem, Diego, Gui, Diego, quando a gente vai para o quadro das blue chips, na variação percentual, o grande destaque é Magalu mesmo, sobre o qual já falamos. Agora, Vale está caindo 0,31%. Petrobras sobe 0,55% em média. É no setor bancário que está a resposta para essa melhoria, Gui. Porque a gente vê Banco do Brasil avançar 0,16%, Bradesco 0,76% de ganho. Itaú, que chegou a cair 1,7%, cai agora 1,18%. E Santander, que chegou a cair mais de 1%, cai 0,50%. Quando a gente vai para a composição do Ibov, MRV, que não é exatamente o papel que você mais gosta, de acordo com o teu racional, é o que está mais subindo hoje, Dex com Magalu, CVC e Via avançando 2,69%. E na ponta oposta, BB Seguridade, Itaú, Gerdau, Arezo, Goal 4, uma queda média de 1%. BB Seguridade é o papel que mais cai, 2%. Gui, se liga nos dados de agenda, eu vou pedir para o nosso Léo Pinheiro reforçar, porque nós ainda temos muita coisa. Parece que não, sexta-feira da tranquilidade, alto lá, hein? Tem muita coisa para rolar. Nós temos agora, meio-dia, o discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Faremos uma transição especial do Expresso da Manhã para o Almoço de Negócios, a depender do ritmo com que o evento avançar. Se for evento encabeçado pelo presidente dos Estados Unidos ou do Banco Central dos Estados Unidos, vai ser pontualidade britânica, com perdão da ironia. Se de repente for participar de uma palestra, de um painel, afins, como é mais a estética, não é um discurso propriamente dito de política monetária, pode ser que haja atraso. Dependendo do curso da carruagem, a gente vê se já inaugura a transmissão ainda no Expresso da Manhã ou se vai ficar
no encargo do time do almoço de negócios. O fato é que é o grande evento no horizonte próximo. Só que não para por aí. Às 14h fica até pequena a contagem de som das Baker Hughes. Mas você tem no Banco Central discurso do RCN e do Fernando Haddad, eventos que vão colocar outras autoridades de política monetária para falar, como Christine Lagarde no caso europeu. Aí você fala, faz pouco preço. É nada, dependendo do que vier a destacar Christine Lagarde. Considerando a crise do teto da dívida americana, isso também pode fazer preço. E você tem o evento que banha as negociações hoje, o vencimento de opções sobre ações. Então, Gui, reforçando e marcando texto em cima dos eventos, queria que você guiasse o olhar do investidor. Tem volatilidade contratada bastante factível para hoje. Léo, principalmente o meio-dia, né? Eu acho que meio-dia é o principal movimento para todo mundo ficar de olho. Esse discurso de Jerome Powell traz aí o final dos finalmente para a mudança do famoso viés. E o vencimento de opções, naturalmente, vai trazer esses movimentos mais irracionais, tanto para o índice futuro, quanto essas distorções de empresas dentro do mesmo setor. Bruno trouxe aí um insight que eu acho que é extremamente importante a gente comentar. Nós temos um DXY arrefecendo e um dólar Brasil subindo. Então isso para mim é uma das maiores oportunidades que nós temos para quem não tem stop curto e tem paciência pro dia aí. Dólar acima de R$5 é uma realidade para gerar oportunidade para quem quer vender em busca dessas correções, dessas assimetrias. Então eu vejo, Léo, que até o final do nosso Expresso da Manhã, dólar abaixo de R$5 e chamando novos vendedores. Lembrete, é cesta da maldade, tá? E cesta da maldade você tem que pensar um pouquinho diferente dos dias convencionais. E o índice ainda não tocou o suporte do Brunão lá, 110.400, eu acredito fortemente que é para lá que vamos, porque os bancos não vão conseguir ficar mantendo esse otimismo. Não vão. Bancos estão sendo o grande protagonista de receber recurso, né? O Bradesco, aí você acabou de comentar, como uma das maiores altas, um arrefecimento bem significativo da queda de Itaú e de Santander, mas a probabilidade de se manter assim até o final do dia é perto de zero, no meu humilde entendimento. 11 em ponto. Este é Guilherme Cunha, meia hora consolidada de mercado à vista nos Estados Unidos. 1 hora para Jerome Powell falar. E Diego Kerber traz a foto, então, de Dow Jones, S&P, Nasdaq, yields de 10 anos, termômetro sempre da percepção de risco, VIX, DXY. Bora lá, giro completo, Diego. Pois é, por enquanto parece um compasso de espera lá o mercado à vista americano, justamente com a expectativa dessa fala de Jerome Powell ao meio-dia. Por enquanto, Dow Jones segue com alta de 0,16%, S&P 500 segue com um avanço de 0,29%, enquanto o índice Nasdaq mantém também essa alta de 0,07%, bem próximo da estabilidade. Os yields de 10 anos estão pedindo 5 pontos base e meio a mais de prêmio para 3,70% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos estão avançando 8 pontos base aproximadamente para 4,33% de rendimento ao ano. O petróleo Brent e o WTI também deram uma estacionada, parece que está todo mundo prestando atenção no que o Jerome Powell vai falar daqui a uma horinha, hein? O petróleo Brent agora avançando 0,84%, $76,50, enquanto o WTI está em alta de 0,65%, $72,41. Até o minério de ferro estava, na verdade o minério de ferro foi o único que deu uma virada, tá, Léo? Agora está subindo 0,34% lá em Dalian, 738 yuanes é o preço do minério. Lá em Singapura, ele está próximo do 0 a 0, 0,05% de recuo ainda, $105,30. Para fechar o giro, vamos falar do Bitcoin também, do Ethereum. O Bitcoin deu uma estacionada, tá meio lateralizado aí nos últimos minutos, 1,40% de recuo nas últimas 24 horas, está em $26.844, enquanto o Ethereum vai se aproximando do 0 a 0, 0,16% de recuo nas últimas 24 horas, $1.812. Obrigado, Diego. 11:02. É assim que estamos. E aí, Guilherme Cunha? Atenção, porque no chat do YouTube e na Station não param de chegar pedidos. Muita gente prestigiando, acompanhando e construindo um minuto a minuto. Isto posto, se liga nesse pedido aqui que veio da Alice Barros de mais cedo. Ela está muito de olho no setor de bancos digitais. E ela está pedindo especificamente Banco Inter. Queria que você falasse sobre. Aí, vou deixar pregoados alguns papéis aqui para você reforçar. Ao longo da semana você chegou a comentar bastante. O Douglas Eduardo fala de B3, você tem várias teses aí, premissas para B3. O Beto Diniz, lojas quero. E aí eu vou ainda com o quarto papel, mas senão vai ficar grande a lista. Então começamos com Banco Inter, depois B3 e lojas quero. Banco Inter.
tudo extremo oposto, né? Quando você olha ali a realidade de cada empresa, você fala, meu Deus, eu vou do Hop Hari pra Disney e depois eu vou dormir lá na Europa, perto da Torre Eiffel. Vamos lá. Banco Inter! Ê, caramba, hein? Eu vi um grande player do mercado escrever assim, ó, piscou, dobrou. E aí, realmente é o que está acontecendo no papel, mas depois de ter caído, sei lá, 99%. Aquele case que a gente traz, né? Se o papel cai 50% de 10 para 5, ele tem que dobrar para deixar no 0 a 0. E nós duvidamos fortemente que nessa alta que o Banco Inter trouxe de 100%, alguém ficou R$1 positivo. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que contextualizar. A segunda parte que nós temos que trazer para quem gosta de Banco Inter, Banco Digital. Começou a trazer lucro. Ponto, né? Indiscutível. Banco Nubank, que a gente chama em muito corneta, trouxe ali um resultado 18 vezes maior do que o trimestre anterior, surpreendendo as expectativas e começou a tracionar uma movimentação compradora. Ninguém consegue falar que Banco Inter não está barato, porque ele está negociando 0,80 book, então ele tem um espaço ainda significativo para sair de 12 para 20. Tem, essa oratória ela tem que ser dita. Eu acredito? Não acredito. Então eu não consigo trazer esse otimismo e eu acredito fortemente que inclusive nos 13,70 acaba a graça do Banco Inter estar subindo nessa linha reta. Por que tamanho pessimismo ou até mesmo quase um discurso de ódio para cima do Banco Inter? Porque deu errado na Bolsa Brasileira e quase deu muito errado lá indo na Nasdaq, porque sugou a liquidez e foi um movimento do sistema bancário na quebradeira lá, todo mundo ficou achando esquisito e deixou o Banco Inter de lado. Essa alta foi exatamente puxada pela lucratividade que trouxe o papel e também o seu parceiro lá nos Estados Unidos, a Nubank. Então vamos lá, Léo. Eu vejo que se cair, olha lá, um volumão de venda. Se cair para perto dos R$11, para quem gosta de um trade arriscado, legal, sensacional. E também, para quem está no papel, não espere ser a nova Magalu, o papel subir 500%, porque ainda tem muita dificuldade o Banco Inter. Olha quanta coisa boa a gente tem aí para comprar, para ficar tocando dinheiro dentro da companhia Banco Inter. O outro ativo que você me comentou, eu gosto muito, que daí é o extremo oposto, é a B3, SA3, que em questão de preço, a gente vê que o papel já vai começar a dar uma derrapada no curto espaço de tempo. É natural, porque é gráfico, é preço, né? É fluxo. Porém, os objetivos eles foram atualizados para a faixa dos R$16, Léo. Então, no ano de 2023, ter uma queda para baixo dos R$12 é um presente que a gente vai ter para poder obter o papel de B3 lá nas máximas do ano, perto dos R$16. O que engaja esse movimento de oratória de B3? É quase que idêntico ao Banco do Bradesco, que teve 3 quedas trimestrais consecutivas e uma lateralização. E a melhoria do balanço é significativa. Então, B3SA3, ela é uma companhia para investidor lavar a égua lá perto dos R$16, mas de novo, isso olhando para o final do ano. Por um curtinho espaço de tempo, já até passou do alvo, né? Nós tínhamos tudo acima de R$13,30, um exagero para o papel no curto espaço de tempo, e eu espero essa correção no ativo para poder voltar para ela. A lojas quero, eu odeio falar, né? Porque eu tenho língua presa e o povo me zoa. Quero, vem para mim. LJQQ3 tá numa lateralização chata pra caramba. Apesar de chamar compradores, não consegue destravar. Por quê? Só tem balanço ruim. Então, nós estamos comprando lojas quero com um sentimento realmente de uma reversão maior desse prejuízo para lucro, a lá umas aéreas da vida. E aí o papel pode voltar para faixas dos R$6,80 a R$8. Gui, você tá de brincadeira, né? Não tô, porque o papel ele é uma promessa muito grande e é a frustração de número, mas ainda encontra-se em setores que a macroeconomia melhorando pode arrebentar todo mundo que está short no papel. Mas você tem que acreditar, não é só preço do gráfico, você tem que acreditar que a companhia, em meio a essa melhoria da construção civil e do varejo, na queda de juros a margem vai aumentar. Aí o papel mais do que dobra ainda em 23, mas é mais fé do que análise. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.